Em novembro de 1555, a NTV chega ao Rio de Janeiro na frota do almirante Nicolas Durand de Vila-Gaião, vindo para fundar Profondade, a colônia brasileira tentada pelos franceses que, por motivos religiosos, Portugal, junto aos índios, expulsaram do Brasil, após observar a natureza dos tupinambás, indígenas da Baía de Guanabara e relatados os costumes e crenças. Mas não comem a carne como poderiam expressar, por simples vulodice. Seu principal intuito era causar temor aos ricos, movê-los à vingança e para satisfazer o sentimento de ódio. Devoravam todo o prisioneiro, desde os dedos até os pés, dos dedos dos pés até o nariz e a cabeça, com exceção dos miolos em que não tocam. Em muitos momentos, TV considerava os indígenas como pobres criaturas privadas do uso da verdadeira razão e do conhecimento de Deus, e chegaram ao ponto de chamar esses pajés de pessoas de má vida que se dedicavam a servir o diabo, ou mesmo que simplesmente vagabundos errados, errando aqui e ali pelas matas ou onde quer que seja. TV comentou em seu relato sobre certa vez que levantou um questionamento sobre a crueldade de se comerem um ser humano mesmo sendo seu inimigo, e o indígena respondeu: deveríamos nos envergonhar de perdoar os nossos prisioneiros de guerra. Melhor faríamos se matássemos, tirando-lhes a oportunidade de iniciar outra guerra. Eis o modo de pensar desse povo ignorante, diz TV. O que para os tupinambás refletia toda a ordem social de sua sociedade, que para TV significava o maior absurdo que poderia ser cometido por um povo, e por isso era interpretado como carrasco que se alimentavam de carne humana. Segundo sua biografia, pertenciam a família de burgueses, e foram os burgueses que aderiram primeiro ao protestantismo. Sob a direção de Calvino, começou a estudar teologia, mas antes de completar seus estudos, foi integrar uma expedição ao Brasil de Gaspar Colin, com o objetivo de auxiliar Vila-Gaião na França Antártica. Partiu em 1557 para o Brasil. Por desentendimentos religiosos, Gaspar de Colin o acusava de heresias, o que levou a se refugiar com os índios até o seu oportuno retorno em 1558 à França. Henri veio ao Brasil em missão catequizadora. Era admirador e defensor da cultura indígena. Na Europa, os índios eram tidos como monstros. Jean sempre comparava em suas obras atos indígenas e atos europeus. Ele dizia que os atos dos indígenas, na maioria das vezes, eram melhores do que os europeus. Henri se impressionou com a união dos indígenas ou selvagens, como ele chamava. Durante algum tempo, vivendo com os índios, percebeu que eles nunca brigavam ou discutiam, ao contrário do europeu que vivia com armas e protegidos por soldados. Nas suas obras, fez com que muitos europeus mudassem de opinião e imagem sobre os índios, fazendo que muitos europeus se interessassem pela cultura indígena. Foi importante para a cultura brasileira por sempre relatar a beleza dos animais e plantas e mudar a opinião dos europeus sobre os índios. A Carta de Pero Vaz de Caminha mostra sua semelhança com a concepção de um mundo em transformação que permeava o imaginário português nos anos de 1500. A visão de uma terra paradisíaca e sedutora e, ao mesmo tempo, a moralidade cristã entram em choque no encontro das duas culturas, a do europeu e a do nativo que habitava o Brasil no tempo do descobrimento. Contudo, apesar das descrições da beleza indígena, a necessidade de catequizar o outro aparece obsessivamente na narrativa de Caminha. Isto nos chama a atenção como os leitores da época contemporânea em transformações. A Carta de Pero Vaz de Caminha mostra sua semelhança com a concepção de um mundo em transformação que permeava o imaginário português nos anos de 1500. A visão de uma terra paradisíaca e sedutora e, ao mesmo tempo, a moralidade cristã entram em choque no encontro das duas culturas, a do europeu e a do nativo que habitava o Brasil no tempo do descobrimento. Contudo, apesar das descrições da beleza indígena, a necessidade de catequizar o outro aparece obsessivamente na narrativa de Caminha. Isto nos chama a atenção como os leitores de uma época contemporânea em transformações. Padre José de Anchieta veio ao Brasil com Dom Duarte Costa, relatando o cotidiano dos nativos, bem como dos portugueses que se assentavam na nova terra. São documentos preciosos que flagram os passos dados pelos recém-chegados, padres e renóis, para afirmarem num mundo que lhes era totalmente estranho e muitas vezes hostil. De maneira que os índios me tinham muito crédito, máxime porque eu lhes ocorria as suas enfermidades, e como algum enfermava, logo me chamavam, aos quais eu curava, a uns levantar a espinhela, a outros com sangrias e outras curas, segundo requeria a doença, e com o favor de Cristo, nosso Senhor, achavam-se bem.
Sabe-se que a visão dos europeus sobre os índios era de que não tinham fé, lei, rei e alma. Comparando esta visão com a nossa visão atual, vê-se que não existem mudanças significativas, já que, por não entendermos sua cultura como se deve, a julgamos e usamos de preconceito a algo que não conhecemos de fato. Sobre os relatos vistos no vídeo, são praticamente iguais aos vistos em sala.